Então, sejam todos, mais uma vez e sempre, todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristão, SEC, no bairro Ibis, em Vila Velha, Espírito Santo. NEP, componente do movimento NEP Brasil. Então, dando sequência aos nossos estudos, lembrando que nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, finalizando o capítulo 1, e temos como premissa dos nossos estudos o que o próprio Pedro nos ensina já na sua segunda epístola, também no capítulo 1, versículo 20, onde ele nos lembra, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, o que nós trazemos aqui é uma proposta de reflexão, fruto dos nossos estudos, das nossas meditações. Então, é apenas um ponto de vista, e o nosso ponto de vista. Fica o convite para que cada confrade, cada confreira possa também estudar o tema, pesquisar, fazer suas pesquisas, suas meditações, para que possa desenvolver os seus pontos de vista. Então, o que nós trazemos hoje aqui é mais para nós refletirmos e construirmos coletivamente, ok? Estamos, então, no versículo 24, como eu falei, terminando o capítulo 1. Semana que vem, se tudo correr bem, no versículo 25, nós terminaremos o capítulo 1, e já na outra semana passaremos para o capítulo 2. Então, na conclusão desse capítulo 1, Pedro nos diz o seguinte: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A grama murcha e sua flor cai. Lembrando que a tradução do Codex Sinaiticus é disponibilizada por um convênio entre universidades internacionais e tem a tradução autorizada Google. Então, nós estamos lendo a tradução autorizada pelo Google desse projeto. Já na Vulgata Clementina, de 1891, nós vamos ler o mesmo versículo da seguinte forma: porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Na Bíblia de Jerusalém, nós lemos o mesmo versículo da seguinte forma: com efeito, toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e a sua flor caiu. E na Bíblia de Literal, Texto e Tradução, nós vamos ler da seguinte forma: porque toda a carne é como erva, e toda a glória de homem é como a flor da erva, flor de erva. Murchou, secou, mesma tradução, a palavra admite essas duas traduções, murchou, secou a erva, e a sua flor caiu para longe. Na Bíblia King James Fiel, de 1611, a gente vai ler o mesmo versículo da seguinte forma: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Na Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Corrigida, de 1969, a gente vai ler da seguinte forma: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E na Bíblia King James atualizada, a gente vai ler da seguinte forma: porquanto, dois pontos, e abre aspas, todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. E eu não sei se vocês repararam, tem umas diferenças até na pontuação. Das palavras, nem tanto, mas da pontuação tem algumas diferenças. E eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, parem, pensem, respondam para os seus coraçõezinhos. Você pegando esse versículo para estudar no estilo do Mildinho e do Neto, o que te chamaria a atenção? Vocês sabem o meu estilo de trabalhar, de estudar. Vocês sabem que eu gosto bastante do estudo prospectivo das palavras, usando o léxico grego e, às vezes, o léxico hebraico, para a gente ir a fundo no sentido das palavras e poder desenvolver as nossas ideias a partir desses sentidos. Mas eu confesso para vocês o seguinte: hoje eu vou trazer uma proposta diferente. Hoje a gente vai trazer um estudo de NEP um pouco mais dentro da proposta espiritual do NEP. Eu confesso para vocês que eu li esse versículo 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E não consegui pensar em nenhuma palavra. Apesar de terem palavras tão óbvias, mas que eu só fui perceber depois, eu lia, relia, e não conseguia que nenhuma palavra se despontasse dentro da intuição para me chamar a atenção devidamente para que eu pudesse estudar aquela palavra. E
E aí eu fiz o que todo estudante de INEP deve fazer. Parei, fiz uma oração e conversei sinceramente com a espiritualidade, com os meus amigos espirituais, com os nossos amigos espirituais. Falei, gente, eu realmente não estou entendendo. O que vocês realmente estão querendo me mostrar e eu estou atrapalhando vocês a me mostrar? E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando eu voltei o slide e deparei com a minha atenção toda na pontuação dessa versão da King James atualizada. Porquanto, 2 pontos. Abre aspas. Todo ser humano é como a relva em toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Uma vírgula, dizendo que dá continuidade no próximo versículo. E eu falei comigo assim, poxa, se tem 2 pontos e abre aspas, então isso é uma citação. Isso não é Pedro citando alguém. Mas por que isso não apareceu nas outras versões? Porque isso só apareceu na King James. Aí fui eu pesquisar sobre isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que Pedro, nesse versículo, estava citando Isaías. Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 a 8. E olha como é legal você se entregar ao processo de estudos, à proposta de estudos do NEP. Fui lá e olhei todas as traduções desses versículos do livro de Isaías e coloquei aqui para vocês a LTT, a Literal Texto de Tradução, onde lá em Isaías se fala o seguinte, versículo 6 a 8, tá? Uma voz diz, clama. E ele, a voz que clama no deserto, disse, e hei de clamar? Toda a carne é capim, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Voz do que clama no deserto. Olha só. Uma voz te exclama, e ele, a voz que clama no deserto. Olha que legal. É o mesmo trecho que fala da voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? Preparais o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada elevada para o nosso Pai. Isso lembra vocês de alguma coisa? Essa voz que clama no deserto é aquela mesma voz de João Batista, gente. Está lá em João capítulo 1. Quando dizem para João Batista, quando os fariseus vão arguir, interrogar João Batista, falam assim, vem cá, você é o Cristo? Não, não sou não. Você é Elias? Não, não sou não. Então, o que é você? Aí João Batista responde, segundo o Evangelho de João, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, olha que legal. João Batista citando Isaías e agora a gente está vendo Pedro citar Isaías. Legal, né? Coisas que a gente só consegue ver estudando pelo NEP. E aí, continuando, Isaías, né? Seca-se o capim e cai a flor, porque nela sopra o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é capim. Seca-se o capim e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus permanece de pé eternamente. É ou não é a mesma citação de Pedro? Quase que integralmente. Essa citação de Isaías. Mas aí outra coisa, né, me chamou a atenção. Confesso que aí li e falei, nossa, que legal, cara. Eu fui lá no texto de Isaías, descobri que é o mesmo texto que João cita para falar de João Batista e acabei, né, fazendo essa reflexão. Eu falei assim, tá, mas ainda não entendi o que vocês querem. Falei eu aqui com os meus amigos espirituais que tentam me intuir, mesmo eu tentando atrapalhar tanto. Falei, gente, ainda não entendi. Fiz uma segunda oração e aí, gente, eu percebi uma coisa. Todos os textos do Novo Testamento, todas as versões que a gente trouxe, todas as traduções falam toda a glória é como a flor. E no texto de Isaías está toda a beleza é como a flor. E aí, olhando isso, finalmente eu consegui pegar a intuição que estavam querendo me passar. Falei, gente, vamos estudar então a diferença. Né? São a mesma citação, só que numa foi traduzida como glória e no texto integral hebraico foi traduzido como beleza. E aí, vamos dar uma lida nisso? E fui eu lá estudar a diferença. No Novo Testamento, glória, né? Do grego doxa, é um substantivo feminino que tem origem no verbo dokel, que é supor pelo que parece ser. A tradução literal de dokeó, do verbo dokeó, é supor pelo que parece ser. Mas doxa quer dizer, literalmente, segundo o dicionário léxico grego de Strong's e de Tyre, literalmente o que evoca uma boa opinião, ou seja, que algo tem valor inerente, intrínseco. Então, está mais a ver com o valor, um valor que aquilo tem ou se dá, ou o valor que você supõe, o valor que te parece.
né? A glória é subjetiva. A tradução glória é uma tradução que ela foi uma tradução não ortodoxa, vamos dizer assim. Foi mais interpretativa, porque a palavra usada no grego, doxa, ela quer dizer mais assim, como um valor que é pressuposto. Você olha e supõe para você que aquilo que você está vendo tem um valor X, não necessariamente uma glória. E na palavra hebraica, lá no Velho Testamento, lá no livro de Isaías, a palavra é Shexed, ou Ksesed, que é tradução para beleza. É um substantivo masculino que tem essa origem no verbo shakad, que quer dizer ser misericordioso e também significa envergonhar-se. Mas a tradução literal de Shesed é ser benevolente. Então, olha só, no Novo Testamento está dizendo que o valor intrínseco do homem seca e cai quando a carne seca. A carne, o capim, né, seca, e o valor intrínseco do homem cai. Já no texto em hebraico está dizendo o seguinte: quando a grama, né, o povo é capim, quando esse capim seca, quando o sopro de Deus seca esse capim, ainda entendendo Deus como um Deus Senhor dos exércitos e punitivo, quando ele sopra e seca esse capim, qualquer que seja a benevolência do homem, cai por terra. Observe só como você estudando um pouquinho a mais, aprofundando no Neto, você descobre que realmente as coisas podem ter mais de uma interpretação e é preciso que a gente esteja muito atento no que você quer extrair. Porque é um dos pilares do NEP, extrair o espírito da letra. Então, qual é o espírito que nós vamos tirar dessa letra? Estava eu novamente, mesmo depois desse segundo insight, dessa segunda intuição, de novo falei, gente, olha, realmente eu não estou conseguindo entender o que vocês estão querendo me passar. Me perdoem, o dia hoje foi realmente um dia muito corrido no trabalho, eu estava muito fora de sintonia, fiz uma terceira oração. E olha como é que a espiritualidade que nos assessora, né, é realmente benevolente. No meio da oração, eu nem cheguei a terminar. Me veio a frase. Uma frase na minha cabeça, uma frase que eu particularmente gosto muito e gosto sempre de pensar e refletir sobre essa frase. Está lá em Eclesiastes. Será que alguém consegue saber qual é essa frase? Será que alguém pescou? Faça aí no coraçãozinho de vocês, só para vocês, uma aposta. O que vocês acham que a espiritualidade me incluiu? Qual o direcionamento que você acha que eles me deram? Vamos ver se a gente está consonante. A frase que pontuou na minha cabeça foi Eclesiastes 1, versículos 2 a 4, onde, supostamente, Salomão, né, porque lá no versículo 1 já se fala assim, pregador, filho de Davi, rei de Israel. Então, os especialistas acreditam que Eclesiastes possa ter sido escrito por Salomão ou uma das pessoas que se intitulava filho de Davi, né, um pregador. E o Eclesiastes eu li um segundo livro de sabedoria, onde ele começa dizendo o seguinte, lá no versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Esse versículo, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é um versículo que eu não sei porque desde a primeira vez que eu li, ele me toca profundamente, eu sempre gosto muito de refletir. E no meio da terceira vez que eu orei, não chegou nem a terminar, foi esse versículo que me veio à cabeça. E eu, atendendo à intuição, né, poderia ter falado assim, não, gente, não é vaidade, eu estou pegando, essa intuição está vindo dissonante. Não é vaidade, vamos tentar de novo. Não, eu tentei ser dócil, falei, não, vamos lá ver, então, vamos ver. O que tem além desse versículo 2? Porque o versículo que veio foi exatamente esse. Qual não foi a minha surpresa? Né? Como se pudesse haver coincidência, mas qual não foi a minha surpresa? Quando eu fui lá ler Eclesiastes, eu não lembrava dos demais versículos. Fui dar uma lida no capítulo todo. E descobri que lá no versículo 3, o pregador fala o seguinte: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uai, aí eu pensei, o sol seca a grama, né? O sol é o que seca o mato, que seca a grama, que seca a relva. E no versículo 4, que vantagem tem o homem? Ah, perdão. Que vantagem tem o homem? Né? Eu falei assim, que vantagem tem o homem? Realmente, tudo que a gente produz aqui, fica por aqui, né? Qual é a nossa vantagem? Tudo que a gente produz debaixo do sol, fica por aqui, a gente larga quase tudo para trás. A gente só leva aquilo que a gente é, aquilo que o espírito absorve. O que é do homem enquanto ser carnal vai ficando. E aí também me veio a intuição de sol secar a relva.
E aí, qual não foi minha surpresa? Lá no versículo 4. Ih, gente, desculpa, eu estou desatualizado. Perdão, eu mesmo estou me confundindo. Aí eu também fiz assim, quem hei de clamar? Lembrei, né? Quem hei de clamar? Toda carne é capim, e toda sua beleza é como a flor do campo. E foi aí que eu pensei, pô, o sol queima. O sol queima a relva. O sol queima a flor do campo. Quem hei de clamar? Do que vale o trabalho do homem? Né? O que eu vou clamar? Deus, olha, eu fiz tanto aqui na terra, disso, produzi tanto. Olha aqui quanta riqueza eu juntei, olha quanto eu fiz aqui, quanto que eu construí. Quem que você vai clamar? E aí eu comecei a fazer essas conexões. Obviamente, eu não, a intuição foi me levando para essas conexões. E aí, agora sim, no versículo 4 veio a prova de que a espiritualidade estava com o dedinho dela. Quando eu li uma geração vai e outra geração vem, mas a terra sempre permanece, eu linkei na hora, mas a palavra de Deus permanece de pé para sempre. Falei, agora eu entendi onde vocês querem chegar. Agora eu saquei. Uma geração vai, a outra vem. Mas a terra, a criação de Deus, terra enquanto criação de Deus, permanece para sempre. Né? Ou seja, como está lá em Isaías. Na verdade, o povo é capim. Seca capim, nasce capim, seca capim, nasce capim. O sol vem, seca capim, a chuva vem, faz nascer o capim. Então a geração vai e vem. E a flor cai, a produção material nossa cai, porém a palavra de nosso Deus permanece de pé eternamente. A terra permanece, uma geração vai, outra geração vem. Capim nasce, capim seca. Tudo que é nosso natural, do corpo e da reencarnação, fica para trás, cai um capim. A flor cai. Porém, o que é eterno, o que é do Espírito, permanece para sempre. E eu não sei vocês, mas depois disso tudo, eu fiquei convencido de que a espiritualidade estava tentando me intuir que hoje era para a gente falar um pouquinho sobre vaidade. Então, sobre vaidade. Outra intuição que me veio forte quando eu falei assim, beleza, então eu vou falar sobre vaidade. E um livro que eu gosto tanto quanto o livro de Eclesiastes é o livro de Provérbios. E aí a intuição me fez relembrar de Provérbios 37-10, onde Salomão faz um pedido, e esse pedido de Salomão me comove muito até hoje. Eu me identifico muito com esse pedido de Salomão. Salomão fala assim, 2 coisas eu te pedi, Deus. Ele clamando a Deus, falou assim, Deus, não se esqueça que 2 coisas eu te peço. Não me negue essas coisas antes que eu morra. Não me negue antes que o capim seque. Não me negue, Pai. Me deixa vivenciar essas 2 coisas que eu te pedi. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixe nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Salomão pedindo para o pai, afasta de mim a vaidade e qualquer tipo de mentira, porque a vaidade é uma mentira. A vaidade é da ordem das ilusões narcísicas, de importância, de poder, de controle, de valor. Afasta de mim essas mentiras. Vaidade é ilusão. E não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Me mantém do pão da minha porção acostumada, ou seja, me mantém na justiça daquilo que eu produzo. A cada trabalhador segundo a sua obra. A cada trabalhador segundo o seu trabalho. Como é da lei. Me mantém do pão da minha porção acostumada. Não me dá nem a mais, nem a menos do que eu estou fazendo. Para que, porventura, se eu tiver farto, se eu tiver com tudo, se eu tiver na riqueza, eu não te negues e diga quem é o Senhor. Desafie Deus. Né? A gente vê na história, principalmente nos livros de Reis 1 e 2, a gente vê que os reis... Quem é? Quem é esse Deus? Quem é Deus aqui? Quem é esse Deus? Esses seus Deus aí, seus hebreus. Quem é Deus? Deus, quem é Deus? Eu sou rei. E quem é seu Deus? Para que se eu tiver vantagem, se tiver riqueza, Salomão pede, porque eu nunca questione, nunca chegue a pensar em questionar você. Ou não me dê toda a pobreza, para que se eu não estiver muito pobre, eu, passando a necessidade, sem esperar a sua providência, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ou seja, venha a furtar e peque contra a obediência a Deus, peque contra a santidade. Abra mão do nome de Deus. E aí, pesquisando, eu também fui guiado até esse livro maravilhoso. Já falei mais uma vez aqui e não canso de repetir.
toda vez que você conhecer alguém que deseje conhecer a doutrina dos espíritos, é um hábito comum, pelo menos da minha geração, né? E os mais antigos vão lembrar que a gente presenteava a pessoa ou com o livro dos espíritos ou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a pessoa fosse muito inteligente e você confiasse muito na inteligência dela, os mais ousados presenteavam com o que é o Espiritismo. Eu sempre, desde adolescente, falei, gente, se alguém, e até hoje eu faço isso, toda vez que alguém me pede, João, eu queria entender mais sobre o Espiritismo, o que é que você me aconselha? Eu vou lá e dou de presente o Espiritismo na sua expressão mais simples, onde tem o resumo da doutrina dos Espíritos e as máximas extraídas dos ensinos dos Espíritos. Eles são divididos em aforismos, em frases, em duas partes. Resumo teórico da doutrina dos Espíritos e máximas extraídas do ensino dos Espíritos. E lá nas máximas, na máxima 37, você vai ler o seguinte: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são, para a alma, ervas venenosas. Olha o capim que realmente tem que morrer. Olha o capim que realmente tem que secar. Esse é o capim que realmente tem que secar. Das quais é preciso, todos os dias, arrancar alguns brotos. E que tem, por antídoto, a caridade e a humildade. O antídoto para que o nosso capim não seque a ponto da nossa flor cair, que a gente possa levar alguma flor do capim que seca, do capim da carne, do capim do veículo reencarnatório, que vai secar, mas que a gente consiga levar alguma flor, que nem todas as nossas flores caiam frente ao capim seco, à relva seca. Para a gente conseguir levar alguma coisa conosco para além do capim seco, é preciso todos os dias a gente arrancar um pouquinho das nossas paixões, das nossas viciações, da nossa ignorância da lei divina, da nossa rebeldia à lei divina. E para isso é preciso exercitar a caridade e a humildade. Antídotos: caridade e humildade. E lá, no aforismo 39, ainda nas máximas extraídas do ensino dos Espíritos, a gente vai ler o seguinte: a importância que o homem liga aos bens temporais, a importância que o homem dá àquela flor que vai cair com o capim seco, está em razão inversa da sua fé na vida espiritual. Ou seja, tanto mais eu dou valor à flor e tanto mais eu sou vaidoso, quanto menos eu entendo que a verdadeira vida é a vida do Espírito. E a dúvida quanto ao futuro que o leva é a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo. É justamente porque a gente não entende, e aí, por não entender, prefere não acreditar ou duvidar na vida espiritual, que é a verdadeira vida, e é a vida do Espírito, é a vida que realmente tem que ser vivida, e é para a vida, para essa vida que nós deveríamos verter todos os nossos esforços, dedicar todo o nosso tempo. É justamente por ter dúvida dessa vida que a gente tenta resolver tudo aqui agora, tenta viver toda a felicidade aqui agora, tenta experimentar de tudo aqui agora, satisfazendo as nossas paixões, ainda que à custa do seu próximo. Tentando satisfazer cada mínimo desejo nosso, mesmo que o próximo saia prejudicado de alguma forma. Toda vez que eu tenho uma atitude dessa, e eu penso e priorizo a minha ânsia de felicidade, ou de prazer imediato, ou de satisfação imediata, sem considerar que isso pode me prejudicar lá na frente, eu acabo, de alguma forma, prejudicando o meu próximo. Nunca haverá uma satisfação de desejo de excesso sem que alguém saia prejudicado. Por isso que o nome é excesso. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina, quando Kardec pergunta, existe um quinhão de felicidade que é comum a todos? O Espírito da Verdade responde, tem sim. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida espiritual, a vida moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Todo excesso prejudica alguém. E se você está praticando o excesso, se você está se beneficiando, supostamente, mesmo que transitoriamente, com excesso, alguém saiu prejudicado. Por isso, o nome é excesso. Então, a dúvida que a gente tem na vida futura é que leva a gente a procurar as paixões, as viciações, sem se preocupar que isso possa estar, de alguma forma, prejudicando o nosso próximo.
E lá no aforismo 42, ele vai falar: o desespero é natural naquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. E é uma insensatez naquele que tem fé no futuro. Essa ânsia, esse afã, essa vontade, esse medo de não aproveitar totalmente a vida, que é inerente de todos nós, ele é típico da nossa descrença ou da nossa falta de confiança de que a reencarnação ela é uma preparação para a verdadeira vida, que é a vida dos espíritos. E não pensem, por favor, não me julguem mal, eu não estou me colocando acima de ninguém quando eu falo isso, é uma constatação que é primeiro para mim. E eu recentemente vivi isso na carne. Né? A gente tem que entender que a reencarnação é uma preparação para a vida definitiva, que é a vida do espírito. E seria muito interessante se eu dedicasse meu tempo, minha força mental e física a criar as minhas estratégias de não esquecer dessa verdade e me aprimorar no entendimento prático dessa verdade. Porque lá no aforismo 41 ele fala o seguinte: nas vossas aflições olhai para baixo e não para cima. Pensai nos que sofrem mais do que vós. Quando a gente estiver aflito, o remédio não é a satisfação dos sentidos. Quando você estiver na aflição, na angústia, a doutrina dos Espíritos nos ensina: olhe para baixo. Observe quem pode estar sofrendo mais que você e vá lá auxiliar, vá lá cooperar. A cooperação daquele que você já observa estar numa posição menos vantajosa que a sua, já é o bálsamo, já é o remédio, já é o antídoto. Caridade e humildade, não é esse o antídoto? O antídoto. Você pode estar na maior aflição da sua vida. Você pode, no seu coração, ter todas as maiores e melhores justificativas para aquela aflição. Principalmente para tomar as atitudes que aquela aflição está te imprimindo no seu ser. Mas primeiro observe. Essa satisfação, essas atitudes vão ser puramente para a satisfação dos sentidos. Você vai se colocar num lugar de excesso. Você vai ultrapassar a posse do necessário, prejudicando o seu irmão e fazendo com que sua consciência fique pesada. O antídoto é caridade e humildade. O antídoto é olha para baixo e observa quem possa estar menos ou mais sofrido ou menos em vantagem que você. Vai lá e coopera. Caridade e humildade para combater a vaidade. Caridade e humildade para combater qualquer angústia, qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento. O antídoto sempre vai ser caridade e humildade. E lá no aforismo 38, ele fala uma coisa que o Paulinho sempre nos lembra, eu adoro quando ele lembra isso. E hoje essa vai em homenagem a você, Paulinho. A crença no espiritismo só é proveitosa a aquele de quem se pode dizer vale mais hoje do que ontem. Então, o verdadeiro espírita é aquele que pode dizer sou hoje melhor do que eu fui ontem. E aí, gente? O que você aprendeu com Jesus hoje? E eu deixo agora com vocês para que a gente possa debater. Quem gostaria de começar falando? Eu quero começar. Pode falar, Ilcimar. Aliás, eu adoro começar, eu fico até pinicando para falar. Eu adoro que você comece. Ô, João, a hora que eu li esse versículo, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Que trem, sei lá, não é tão estranho. E eu li de novo, fiz igual você, e eu li de novo, acho que eu li umas 5 vezes. E, na verdade, assim, eu tive uma conclusão tão simplória diante de tudo que você falou, mas não está longe de toda a sua explicação, que foi fantástica. Eu acho que eu não chegaria a esse nível muito fácil, não. Mas, olha, quando fala assim, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
aqui, depois de umas 6 vezes que eu li e matutando, né, eu tive a seguinte conclusão, simploriamente, né, que aquilo que vem da carne seca. Ou seja, toda a glória que às vezes nós, como homens orgulhosos ainda e vaidosos, achamos que é de suma importância aqui, ela realmente não tem importância nenhuma para o espírito. Ou seja, quando essa carne seca, quando essa carne desintegra, toda essa pompa vai junto, né? Então não sobra nada, porque na verdade o que nós levamos é só aquilo, o bem que nós praticamos, né? A caridade, esse amor, essa justiça aí. Então, olha, a glória tem que ser do Espírito. E a glória do Espírito está longe de ser ligada a toda essa matéria, né? A tudo aquilo que a gente tenta conquistar aqui, às vezes por ambição, por competição, por vaidade mesmo. Não sei se eu... Oh, fez sim, Simão. Fez sim. E lembrando, né? Eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas se fosse por mim, eu estaria perdido até agora. Eu que consegui superar toda a minha vaidade e ser um pouquinho menos indócil, né, às intuições que tentam me passar. E hoje foi muito legal ter acontecido o processo dessa forma, porque aí eu compartilho com vocês, eu partilho para vocês, no nosso espaço de partilha de construção coletiva, que é o que nós somos aqui, que para mim foi muito especial, porque me ressignificou essa questão de você estar com ouvidos de ouvir a sua intuição. Porque a intuição não é sua, né? A gente fala, minha intuição, não, hoje eu cheguei a essa conclusão, nem a minha intuição é minha. Eu tenho uma intuição que vem de irmãos espirituais que estão tentando ajudar, né? Que trabalham também junto com cada um. Né? O trabalho deles é igual ao nosso trabalho aqui. Estudar, pesquisar, discutir, construir, remoldar, ressignificar mentalmente. Então, assim, hoje foi muito legal porque eu falei, gente, eu não faço a mínima ideia de como estudar esse versículo mais tarde. E o dia hoje no trabalho foi muito caótico. E eu vi até que eu não ia conseguir preparar nada. E aí, quando eu falei assim, então, vamos fazer o seguinte, vou ficar à mercê de vocês, não vou dar pitaco em nada, vou tentar atrapalhar o mínimo possível. E a intuição foi chegando, e foi se respeitando a intuição, e a coisa foi se esquadrinhando, foi se construindo na minha frente, e eu achei isso muito fantástico. E você vê, né, pela sua conclusão, ensinar que a gente não está longe do que a espiritualidade tem tentado intuir. Antes de dar a palavra para você, Paulinho, para você, Silvia Andréia, eu vou ler o que você escreveu aqui no chat. Silvia Andréia trouxe para a gente no chat o seguinte: carne, grama, flor, falham e caem, em contraste com a palavra das Escrituras, que é e vivifica e é duradoura, imutável. E Pedro vem construindo, desde os versículos anteriores, a força dessa palavra das Escrituras. O antídoto, caridade e humildade, e principalmente o amor entre nós, irmãos. Exatamente. Se você analisar os versículos anteriores, Pedro vem construindo essa coisa da união, né, da cooperação, da fortaleza na palavra, na lei. É isso aí sim. Que a palavra é eterna, a lei é eterna, então ela vai se cumprir. Né? Que tudo que não é da lei é passageiro, mas a palavra é eterna. Aí a Silvia continua: a vida humana, por mais bela que seja na aparência, é passageira e perecível, mas Deus, em seu ser, palavra e propósito, é duradouro, é eterno. E ela cita, lembra para a gente aqui, Atos 12, 23 a 24, onde se lê, no Atos 12, 23, imediatamente um anjo do Senhor o feriu por não haver dado a glória a Deus, e sendo comido por vermes, expirou. E Atos 12, 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Lembrando também, né, Silvia Andréia, que a gente estudou no Alcione esses dias para trás aí, né? O versículo de Paulo, ele fala assim, para que nenhum homem, a sabedoria de Deus, né? Ela é para que nenhum homem se glorie, e todo aquele que vier porventura se gloriar, se glorie no Senhor. Para que nenhum homem tenha glória, e aquele que tiver glória, que tenha na palavra, na lei de Deus. Então, acho que é mais ou menos isso. Paulinho, fala para nós, meu irmão. Logo depois você, Silvia Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho. A gente sentiu um pouco a falta, um pouco não, bastante a falta desses momentos.
é muito importante. E eu hoje, você fala aí de orgulho, de vaidade, né? Eu tenho passado por alguns momentos aqui em que eu preciso exercitar um pouco da caridade e da compreensão com todos aqueles que estão ao nosso derredor, porque a gente não é ninguém. Nós viemos para cá para a gente poder vencer, né, as nossas dificuldades. E a lição que eu abri hoje de manhã para poder vencer essas dificuldades, eu não sei se foi em Vinha de Luz, a lição é quadro negro. E aí fala hoje de manhã, né? O quadro negro é a nossa vida, as dificuldades que nós temos. E para escrever nesse quadro negro, nós vamos utilizar o giz. Né? Que giz que nós estamos utilizando? Nós recebemos o giz da doutrina espírita, do Espiritismo. E quando nós começamos a escrever nesse quadro negro nosso, da nossa vida, das nossas aflições, das nossas dificuldades, os ensinamentos de Jesus, nós vamos suportando. Mas tem aquele momento da invigilância. Hoje eu passei por uma situação, eu trabalho numa escola com música. E você só sabe se eu estou trabalhando se eu faço barulho. Aí eu não posso fazer barulho porque na escola não está adaptada àquilo que a gente precisa fazer. Eu preciso botar as crianças para soprar trompete, eu preciso botar as crianças para bater bumbo, para bater tarol, eu trabalho com fanfarra. E aí eu vou para uma rua, dentro da escola não posso, eu vou para uma rua, lá tem pessoas idosas, aí vem a reclamação. Aí eu vou para outra rua, lá também tem pessoas idosas, vem reclamação. Eu fui para lá em maio, junho, julho, agosto, eu já estou na terceira rua. E aí, eu preciso, às vezes, fazer alguma coisa lá e aí a reclamação daqui, dali, você precisa mudar, você vai mudando, tal. Isso aí é transtorno. Mas hoje, numa limpeza de sala, né? Quer dizer, eu não tenho que fazer a limpeza da sala. Eu não reclamo disso, não. Se tiver de limpar, eu limpo, como eu organizo as coisas e tal. E aí eles vão entulhando um monte de coisa lá, dentro da sala. Sobrou o negócio de uma festa, vão entulhando lá. Falei, gente, isso não está certo, vamos arranjar. O que está lá dentro não presta, vamos jogar fora. Aí você vai falando. Aí, de repente, hoje, a coordenadora mandou o pessoal para limpeza, para jogar água na sala. Ótimo. E aí você vai ouvir alguma coisa dizendo que você não limpa. Quer dizer, a minha função, não que a função de quem limpa venha menosprezar, mas acho que cada um tem a sua função. E como o momento onde ela falou, se ela tivesse me chamado no local recatado para falar, ela falou no pátio. E aí eu não me contive. Aí eu falei o que devia e o que não devia como espírita, né? Que a gente não consegue, às vezes, calar diante, né? Porque eu tenho que cumprir o meu horário, eu tenho que fazer as crianças desenvolverem no instrumento de sopro, eu tenho que dar conta das apresentações que eu tenho que fazer. Então, isso eu tenho feito, fora do horário de trabalho. Então, eu cumpro e cumpro bem. E aí, de repente, você ser jogado dessa forma, em verdades, aí eu utilizei de palavra um pouco grotesca com a coordenadora, que eu não gosto de fazer isso, né? Então, aí a gente precisa de quê? Da vigilância, da caridade. Então, o giz que eu escrevi hoje no quadro negro
não foi de acordo com aquilo que a doutrina nos pede. Ser misericordioso, de ser complacente. Embora expondo você no meio de outras pessoas, né? E aí entra o quê? Entra a vaidade? Não sei. Entra o orgulho? Sim. Orgulho ferido. Você desenvolve o trabalho. Você bota crianças de 10 anos, 11 anos soprando trompete, tocando música de Beethoven, né? Tocando outras músicas que cabe dentro de uma cadência. Você faz as crianças desenvolverem. Eu trabalho com criança que às vezes tem dificuldade de aprendizagem e está lá soprando um trompete. Quer dizer, aí não reconhece esse trabalho. Tudo bem, eu não quero que reconheça não, porque alguém vai reconhecer lá fora quando as crianças estiverem executando. E a minha maior alegria é que são crianças, adolescentes, que a própria sociedade às vezes não enxerga, e que no momento que eles estão na banda, eles estão colocando para fora a sua angústia e mostrando, eu estou vivo aqui, eu preciso de um olhar melhor de vocês. Mas o que eu estou querendo dizer, eu não faço questão disso não, é que às vezes a gente sofre injustiça. Tudo bem, mas a gente precisa aprender a entender a dificuldade do outro semelhante, né? O que hoje eu não entendi, não estou aqui dizendo, me cobrando, eu estou expondo que, às vezes, naquele momento, né, de uma situação acalorada, você deveria, como agora, antes de começar aqui, eu entrei e falei assim, meu Deus do céu, veio a lição do quadro negro. O quadro negro meu hoje, o giz que eu escrevi, não foi aquele que eu deveria escrever. Mas tudo bem, eu já fiz, eu não tenho como engolir as palavras, eu não tenho como trazer para dentro de mim aquilo que exteriorizei. Mas eu posso fazer amanhã algo diferente e eu estou pensando aqui em fazer naturalmente. A diretora vai me chamar para a gente conversar, né, exatamente com a pessoa, eu vou dialogar e eu vou até, se tiver de pedir desculpa, eu vou pedir desculpa, mas que, se eu perguntar assim, né, naquele momento em que Chico Xavier perguntou, Emmanuel, eu estou ou não estou com razão quando ele recebeu um tapa na cara de alguém, né, que o obrigou, colocou dentro de uma sala de passe para aplicar um passe e a mulher tinha procurado ele de manhã, ele não pôde atender e à noite ela segura pelo colarinho, dentro, na hora que ele abre a casa espírita, ele recebe 2 tapas na cara. E aí a pessoa, Chico Xavier, sem aquela reação, eu não sei se eu teria a reação dele, eu poderia até, não sei, ser grosso, tudo, mas ele não foi calmo, tranquilo, diante da evolução dele, né? E aí ele fala para Emmanuel, Emmanuel, eu estou ou não estou com razão? E aí Emmanuel fala para ele, porque ela obrigou ele a aplicar o passe. Emmanuel, como é que eu vou aplicar o passe? Eu não estou com raiva dela. Mas conversa com ela, Chico. Aí começa a conversar, então ela chora, fala, reclama. Aí depois ele acalma e aplica o passe. E ele fala, eu estou ou não estou com razão? Com razão você está. Com a necessidade está o outro. Então, eu usei um giz que não foi o apropriado. Não sei se foi o apropriado no momento, né? Já entra aí a vaidade, já entra o orgulho ferido. Eu deveria ter entendido mais, né? Eu deveria ter sido mais complacente. Às vezes não sou, com minha esposa, com os meus filhos. Então, a gente precisa refletir mais antes de agir. Não sei se eu me excedi, mas fico eu com minha consciência, né, com tudo isso que a gente está conversando,
deixando com que Jesus penetre, e amanhã, né, tá lá o quadro negro de novo, eu já vou mais vigilante, e se tiver de escrever com o giz da doutrina, se tiver não, eu vou ter que escrever com o giz do Espiritismo. E aí é você tentar refazer, é você tentar recompor e manter o equilíbrio, né, para que a paz e a harmonia esteja presente em nossos corações. Então, é isso aí que eu gostaria de colocar. Muito bom, Paulinho. Adorei a parte que você lembra da gente dessa história de Chico. Essa frase é fenomenal, né? A razão, você até está com a razão, Chico, mas a necessidade quem está é. Aí vem a calhar com aquele aforismo que a gente trouxe do Espiritismo na sua versão mais simples. Né? Quando você tiver em qualquer sofrimento que você tiver, qualquer um, olha para baixo, né? Você vai ver alguém com a necessidade, mesmo que você esteja com a razão. Então, eu te agradeço, Paulinho, você ter compartilhado essa história com a gente, que serviu para mim também, e me fez relembrar também que às vezes eu posso estar com a razão, mas antes de eu estar com a razão, eu preciso olhar se o outro não está com uma necessidade. Né? Silvia Andréia, pode falar, querida. Depois você, Adriana. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo. Eu só vou falar uma coisinha para ser breve em relação a essa inspiração, João e amigos. Eu muitas vezes eu tô sem inspiração para elaborar um estudo ou me foge a mente, palavras, então eu sempre faço uma oração e parece que quando eu estou nesses dias que eu não consigo inspirar, vem uma voz e conversa comigo, eu vou até a minha estante, pego um livro e está ali o meu estudo. Está ali o meu estudo. Então, eu acho que é tão importante a gente ter essa conexão quando a gente não está encontrando palavras, seja em estudo ou seja em qualquer outra situação da nossa vida, né? A gente pedir ajuda da espiritualidade e ela vem. Então, era isso que eu queria falar, que eu também faço isso e a ajuda sempre vem, João. Sim, Silvia. Lembrando aqui uma coisa que eu já falei com vocês mais de uma vez. Né? O NEP, a história do NEP, principalmente a minha história com o NEP, ela é permeada, e a Silvia acompanhou alguns lances, Conceição Magalhães também, que o Simar conhece bem, ela acompanhou vários desde o início, permeada daquelas, abre aspas, coincidências, né, que acontecem com a gente. E hoje foi mais uma coincidência. Né? Foi bom para me lembrar, porque a gente está passando por algumas conturbações, né, no NEP, não só nosso, né, o NEP do Brasil, os NEPs do Brasil inteiro estão numa fase um pouco mais difícil, né, NEPs que estão perigando fechar, né, encerrar os seus estudos, outros NEPs passando por algumas atribulações por conta de resistência da própria confraria. Então é bom a gente lembrar como aconteceu, né? Foi muito bom para mim acontecer isso, para que eu lembre que existe, na verdade, eu sou só uma ferramenta. Existe toda uma gestão, toda uma pleiade, toda uma nuvem de testemunhas acima da gente, que é quem, na verdade, comanda, mesmo que seja na lei de cooperação, né? Eles também ganham com a nossa ajuda, nós somos ferramentas e isso é importante para eles. Nunca há uma posição vertical de hierarquia sublime e inexorável, né? A cooperação ela é mais circular, mesmo que eles estejam em ligeira vantagem em alguns aspectos, nós estamos em ligeira vantagem em outros. Mas para lembrar, cara, que na verdade existe toda uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo, trabalhando em prol do NEP. E que às vezes, por mais que o nosso tempo seja corrido, né, e eu vou fazer um desabafo com vocês hoje o dia foi muito corrido no trabalho, a Silvia Andréia acompanhou comigo, apareceu um programa para fazer de última hora para ajudar os nossos irmãos lá do Renovando Consciências. João, faz, por favor, que não faço. E ia terminar 15, 20 minutos antes de começar o nosso NEP, e eu tendo que fazer os 2 estudos hoje, porque o nosso estudo do NEP, geralmente, eu só tenho a quarta-feira mesmo para fazer, eu não consigo fazer antes.
E aí aquela correria e eu não sabia o que fazer primeiro. Eu falei, calma, vamos lá. E paciente chegando, e coisa de juiz para resolver. Eu falei, calma, vamos lá. Aí você para e faz a oração. Você fala, gente, olha só, não estou dando conta, não sei o que fazer, preciso de ajuda. Só de você se desvencilhar dessa vaidade de achar que você está comandando alguma coisa, que é você que faz, que é você que tem que dar conta, que já é uma vaidade, né? Ninguém tem que dar conta de nada. Todos nós temos o nosso quinhão de cooperação a ser ofertado numa engrenagem extremamente ampla e complexa, em que nós somos peças importantíssimas, mas nenhum de nós é distinto, nenhum de nós é melhor que o outro. Então, reviver essa coincidência, lembrando que o NEP ele se estende para muito além de nós 8 aqui hoje, e vai a altitudes espirituais que a gente nem imagina, e que a gente realmente não está sozinho em nada. Isso para mim foi de uma significância muito grande. Foi muito especial para mim, por isso que eu compartilhei com vocês. Obrigado por lembrar também, Silvia André. A Silvia André colocou aqui no chat. E lembrando, tudo que for fazer com simplicidade e humildade. Eu ainda tenho que trabalhar muito essa parte, Silvia André, mas eu agradeço a lembrança, sim, que eu preciso sim lembrar. Às vezes eu tenho uma natureza um pouco mais arrogante, um pouco mais prepotente. Eu preciso me controlar nisso. Eu confesso. Pretendo me controlar cada vez mais e melhor. Mas gratidão, gente. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. E a gratidão é extensiva a todos vocês, porque vocês fazem isso acontecer também, tanto quanto eu, tanto quanto a espiritualidade. Adriana, minha amiga, por favor. Nós recordamos quando no Evangelho tem aquela parte, né, que o Senhor nos fala para nós não andarmos muito cuidadosos com o que havemos de comer, de beber, de vestir, né? E mais à frente, está em Mateus 6, 29 e 30, né? E mais à frente ele fala assim: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, né? Então, hoje a erva existe, amanhã ela não existe mais. Existe uma transformação. Em Salmos 103, de 10 a 18, eu vou ler só alguns trechinhos, tá? Para não ficar a leitura cansativa, mas ele fala assim, que o Senhor, ele não tratou a todos nós como de acordo com os nossos erros, os nossos pecados, né? Mas ele nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Depois ele fala da misericórdia divina para com todos nós. E ele fala também mais à frente, meu gato passando em cima do notebook, e ele fala mais um pouco à frente, que de toda forma o Senhor está sempre fazendo por onde afastar de nós as nossas transgressões. E assim como um pai se compadece dos seus filhos, né, o Senhor também se compadece de todos nós. E diz assim, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. E mais à frente ele fala sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então nós ficamos pensando, a erva é aquela, né, que vem, fica ali por algum momento e depois algum momento ela não está mais, né? Não porque desapareceu, mas porque houve uma transformação, porque tudo no mundo se transforma, né? E se transforma para cada vez melhor, com certeza. E se nós pegarmos uma flor, o que nós podemos fazer com uma flor, se não extrair os seus óleos essenciais, extrair dela a sua essência? Para isso a flor tem que morrer, né? Então em algum momento ela está ali, e em outro momento ela não está. Mas se nós tivermos a sabedoria de
neste processamento, nós nos permitimos que a vida, que a situação fácil ou difícil, de dor ou de sofrimento, ou de simplesmente o nosso dia a dia, extraia de nós os óleos essenciais, isto é, recordando lá em Salmos, o Senhor está buscando afastar sempre de nós as nossas transgressões e age conosco sempre com misericórdia. Né? Mais abaixo, ele fala sobre aqueles que guardam a sua aliança e lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, buscarmos fazer com que a nossa essência, a essência da flor que somos todos nós, né, ela possa cumprir a sua finalidade, mesmo nesse esmagar, nesse espremer que a vida às vezes faz conosco, mas que possamos dali deixar que o perfume dessa essência possa cumprir a sua finalidade, porque às vezes a essência é um medicamento, né? Então, nós todos temos essa essência em nós, mas em algum momento para que ela surja, é preciso haver uma transformação e morrer em nós aquilo que é transgressão às leis divinas. Então, nós vamos nos permitir esse crescimento espiritual, vamos dizer assim, pela morte, mas não no sentido de morrer, né, desencarnar, mas deixar morrer em nós aquilo que não está de acordo com as leis divinas, que são as transgressões, que fala em Salmos, mas sim deixar deste morrer brotar essas virtudes, brotar esse bem proceder, brotar essa mudança necessária naquele pontinho que é importante hoje para todos nós, para que se cumpra a sua finalidade. Então, pode-se fazer um floral das flores? Sem dúvida, quantos florais? Podemos fazer um medicamento, podemos fazer um perfume para poder deixar nossa casa assim, com aquele aroma, lembrando a divindade, né, de toda a natureza dentro da nossa casa. Podemos buscar na nossa essência humanidade, sentimento humanitário. Buscar na nossa essência aquilo que é a aptidão de cada um de nós, e que cada um de nós vai ter a sua aptidão, que é diferente do outro. Mas assim como existe diversidade das flores, no mundo que nós vivemos, de tantas espécies, e cada espécie, às vezes, com tantas colorações diversas, e dentro de cada uma, tantas tonalidades diversas, todos nós também somos essas flores, cheios de essências, e cada um com sua aptidão para poder fazer o quê? Cumprir a sua finalidade no mundo onde se encontra, no local onde vive, no meio onde o Senhor nos colocou para nós ali experimentarmos essa existência, experimentarmos não é a palavra não, mas nesta existência que nós estamos, cumprirmos a nossa finalidade. Mas só para fechar, recordando, a essência só vai surgir se a flor em algum momento for um pouco esmagada, macerada, mas às vezes é necessário para poder ter essência. A gente pode pegar uma flor, cheirar e falar, nossa, que flor perfumada, que coisa mais maravilhosa, né? Mas se ela é macerada, ela brota até um óleo essencial. E esse óleo é que é importante. Me vem à mente agora as oliveiras, né? Que eu não vou nem atrair agora, senão eu vou viajar muito aqui. Mas me lembrei agora daquelas oliveiras todas naquela época do Cristo, ele ali com os discípulos, né? Extraindo, né, dali assim, aquele óleo essencial, colocando para cada discípulo, para que cada um pudesse, com a sua essência, cumprir a sua finalidade. Excelente, Adriana. Essa metáfora do óleo essencial, valeu o estudo. Maravilhoso. Gratidão. E aí você pegou um gancho maravilhoso. Você já começou o seu argumento com um gancho maravilhoso, né? A gente fez essa passagem da flor, da erva que murcha quando a erva seca, né? Para Salomão, pelo Eclesiastes, dizem, né? Se aceita que foi escrito por ele, uma das opções desse discurso, e Provérbios. A gente orbitou bastante Salomão, e aí você veio complementar com esse raciocínio. Nem Salomão, em toda a sua glória, e me corrija se estiver errado, se eu não me engano,
está escrito exatamente assim. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu deixar uma flor que subsistisse a hoje ser flor, amanhã ser tirada no fogo. E a glória de Salomão qual era? A glória da sabedoria. Salomão é conhecido até hoje como o homem mais sábio que já pisou dos encarnados possíveis, né, no planeta Terra, até Jesus falar dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mas Salomão é considerado pela cultura judaica como o homem mais sábio que já teve na nossa história. Então, nem ele, com a glória da sabedoria, que ele mesmo pediu e foi dado, segundo a história, foi o próprio Deus que o presenteou com toda a sabedoria, nem ele conseguiu que a flor dele também subsistisse quando a erva secasse, como fala Mateus 6. Então, muito legal você trazendo isso, Adriano, muito legal mesmo. Como que é importante que a vaidade nossa seja tolhida, seja totalmente extirpada da gente pela caridade, pela humildade, né? Para deixar os seus frutos, seu óleo essencial, mesmo tendo passado por todo o processo de prensa, né? de trituração. E aí, Adriana, a Silvia André no chat fala que lindo, extrair nossos óleos essenciais, também achou a metáfora interessante. A Gabi, no chat, florir onde fomos plantados. Muito bom. E o Paulinho no chat, lembrando que a natureza nos ensina que quando pegamos a pétala da rosa e a amassamos em nossas mãos, ela emana o seu perfume. Como esquecemos desses exemplos? Né? Não tem como esquecer, né, Paulo? Sempre fica um pouco de perfume na mão que oferta a rosa, de a canção. Né? Muito bom, gente, muito bom. Quem mais gostaria de falar? Fátima, Gabi, Clara, que está aqui do lado, usando o livro de mel. Oh, Não, diga, Simone. eu achei muito interessante a citação de Isaías, né? Assim, independente da erva e da flor, a voz que clama no deserto, né? Eu acho que isso dá um estudo bacana, assim, Isaías já Com fazendo certeza. correspondência a João Batista, muito interessante isso, muito. É interessante porque, assim, quando o João Batista responde aos fariseus, né, que os fariseus chegam lá para João Batista e falam o seguinte: você é o Cristo? Você é o Messias? O João Batista falou: não sou, não. Pelo contrário, não sou digno nem de desatar os nós da sandália dele. Tá bom. Se você não é o Cristo, não, você é Elias. Não, também não sou, não. Ele nega: eu não sou Elias, eu não sou mais Elias. Elias era o meu eu anterior, não sou mais Elias. Aí pergunta: então quem você é? Aí ele fala: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas e aplanai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Seria legal a gente ver assim, porque esse texto de Isaías, ele fala sobre como que como que Deus, né, o Deus daquela época, a interpretação de deidade daquela época, estaria fazendo com que o povo de Israel passasse pela quitação de seus pecados num sofrimento só, uma pancada só, né, para que depois viesse a edificação eterna da palavra de Deus no coração de cada homem. Muito legal esse capítulo de Isaías, falando assim: olha, vai passar, né? Vocês foram vaidosos, vão ter que sofrer as consequências de seus atos, mas Deus vai fazer da seguinte forma: vai dar uma pancada só em vocês, e aí, após essa pancada, todo mundo vai ter a palavra de Deus edificada nos seus corações. É muito legal esse capítulo. E aí eu acho que cabe sim, Simar, a gente ver por que então, uma coisa que sempre me ocorreu, mas eu confesso que eu nunca tive tamanha mais curiosidade de pesquisar, por que João Batista cita, né, Isaías, nessa parte de Isaías, logo depois de ter negado que ele não era, né, negado que ele pudesse ser Elias. Isso é uma coisa que sempre me intrigou, mas eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso não, mas fica aí o seu convite. Vamos fazer um estudo sobre isso. Por que então João Batista usou essa frase? Ele poderia ter falado de outras coisas, podia ter citado Malaquias, podia ter citado outros profetas que falavam do precursor, falavam do Messias. Por quê? Né? O Elias que há de vir. Ele falou: não sou Elias, eu sou o Elias que há de vir. Seria até mais lógico ele ter falado isso.
né? Eu sou aquele que há de vir. Mas por que ele citou Isaías? É uma curiosidade que agora me aflorou mais. Vamos fazer um estudo sobre isso, sim. Você vai me ajudar. Bom, bom sim. E exatamente isso aí, né? A palavra do Senhor permanece, é o próximo versículo que nós vamos estudar aí, Exato. seguindo aí, né? O 25. É a continuidade, é o versículo Muito 8 de ligado Isaías, né? mesmo. É, É exatamente. muito legal, né? Eu também acho muito legal. Essas coincidências, né, são muito legais, né? Sim. Gabi, fala para mim, querida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Quando eu entrei no estudo, desculpa, eu já entrei atrasada, o João estava falando sobre vaidade. E no mesmo instante eu me recordei de uma passagenzinha que eu estou relendo a Ave Cristo e linkou na hora. E eu procurei no livro e não encontrei, né? E desisti. Mas aí no decorrer das falas de vocês, eu comecei a pensar em uma outra coisa, que eu acho que era justamente isso, que hoje talvez é algo que me tocou mais. Eu trabalho numa escola, eu sou assistente social, trabalho numa escola, e hoje nós tivemos um dia muito difícil para a escola como um todo, né? Nós tivemos vários acontecimentos seguidos num dia só, em que nos levaram todos, assim, a um sentimento de tristeza. E aí, quando eu reli, depois que eu desisti da vaidade, e reli, eu fiquei pensando também como as coisas são passageiras, a alegria e a tristeza, porque ontem foi um dia absolutamente normal na escola, até com seus problemas, com suas dificuldades, com suas resoluções, mas absolutamente normal. E, de repente, hoje foi um clima completamente diferente. E aí um pensamento que me veio também é que, do mesmo modo como a alegria passa, como a flor em toda a sua beleza, e até mesmo nossa juventude, e tudo isso passa, a alegria passa, mas a tristeza também passa, né? E não há problema que permaneça. Tudo passa, menos os ensinos de Jesus, menos o amor de Deus. Mas aí nós já vamos entrando no que a gente vai chegar no nosso próximo encontro, né? E aí era só isso que eu queria colocar, porque a chave virou um pouquinho em mim. Eu estava pensando muito na vaidade e depois comecei a me recordar desse sentimento que eu estava hoje, que todos nós lá na escola ficamos, e pensando sobre isso também, nessa esperança de que a alegria também passa, é momento, a gente aprende com ela e tem que viver ela, mas também a tristeza vem e a gente também tem que aprender com ela e ela também vai passar. O que não vai passar são os ensinos que Jesus nos trouxe, justamente para que a gente saiba bem passar esses momentos de dificuldade. E era isso. Obrigada. Gratidão a você, Gabi. Gratidão por ter trazido essa reflexão lindíssima, também importantíssima. É importante. Uma das formas de se combater a vaidade é justamente você focar na transitoriedade, né? Na impermanência das coisas, né? Quase tudo que permeia a vida humana, a vida do espírito reencarnado, quase tudo que permeia a gente é passageiro, e aí a gente dá muita importância, dá um valor, glorifica demais essas coisas, se permite utilizar muito do seu tempo para angariar, para glorificar, para enaltecer, para vivenciar essas coisas. E aí vai esquecendo que tudo vai passar e a única coisa que não passa, a única erva que não vai ser atirada no fogo, né? A única coisa da erva que não vai sucumbir ao fogo é o que a Adriana trouxe, é o seu óleo essencial, né? É a sua produção espiritual. Né? Qual o seu legado? Qual o seu legado que você vai conseguir levar o dia que a erva for jogada ao fogo? Né? O que você vai levar? O que vai permanecer? Qual flor não vai cair, mesmo depois do capim e da relva secar? Então, a gente precisa focar naquilo que não é perecível, aquilo que é eterno, aquilo que não é impermanente, né? Porque tudo passa. Tudo passa. Exceto Deus. Exceto a lei dele. Minha lei, minhas palavras, até o último iota, até o último tio, tudo passará, céu e terra, menos as minhas palavras. Minhas palavras não passarão até que tudo se cumpra. Fala, Adriana.
Só recordando que para que o fruto possa surgir, é necessário a flor morrer, né? Sim. O fruto vem da flor, né? E recordando Paulo, ele fala, quais são os frutos do Espírito, lembra? Adriana, só um minutinho, tá falhando, igual daquela vez. Oi, Seu tá. microfone. Quando ouviu agora? Agora ficou melhor. Eu teria que procurar aqui porque eu não me recordo, mas colocamos, né, que para que surja o fruto, é necessário que a flor morra, entre aspas, né? Porque o fruto vem da flor. E falando dessa frase, me recordei agora de Paulo, quando fala dos frutos do Espírito, né? Então, são várias características que eu não me recordo agora. Pera, Adriana, voltou a falhar. São Então deve ser várias... São várias características que Paulo coloca dos frutos do Espírito, né? Sim. Então ele coloca benevolência, amor e tantos outros que eu não me recordo porque eu lembrei disso agora, né? Então é necessário a flor morrer. Ela pode ser linda, maravilhosa, não é isso? Pode ser muito bonita, mas é necessário que a flor morra para que possa surgir o fruto. E aquilo que às vezes a gente até pensa que é bonito, às vezes é só aparente, às vezes é necessário morrer, né? Às vezes é importante também. Então, essa transformação, ela é fundamental para que surja, vamos recordar Paulo de novo, os frutos do Espírito, né? Era essa a colocação. Perfeito, Adriana, muito bem lembrado. Né? Que casa com a fala da Gabi, né? A gente chama de morte, o que a gente chama de morte é só um fenômeno de transitoriedade. E no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é só de transitoriedade. Nossos átomos vão se organizar em outra matéria, desorganizar a nossa e se reorganizar em outra matéria. Então a morte realmente ela não existe. A nossa concepção de morte como finitude, ela também é uma baita de uma ilusão. As coisas só mudam, porque nada é eterno, nada é para sempre. Né? Eterno só Deus, tudo passa, exceto Deus. E é legal você falar isso, né? Porque na passagem, né, a oração de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então é necessário as transformações, é necessário que você entenda que tudo vai passar. E justamente calcado nessa percepção é tão importante que a gente se dedique aos dons do Espírito, se dedique a esse fruto que é o que vai sobreviver a essa transitoriedade. Muito bom, gente. Que estudo maravilhoso de hoje. Gratidão imensa a todos vocês. Alguém gostaria de ter uma última fala, que a gente já chegou no nosso horário? Alguém gostaria? Espera aí, deixa eu ver. Ó. A Silvia colocou uma passagem aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro ela falou que era fã de Isaías também, né, Silvia? Todos nós somos. Né? Por que será que somos todos fãs de Isaías? Né? Por que será? Mateus 13, 19 a 21, a Silvia nos lembra. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho, parábola do semeador. O semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam, ou seja, tropeçam. Escândalo é uma palavra grega, né? Armadilha de tropeço. Ser pego pelo pé. Muito bem lembrado também, Silvia. Aonde que essa... Entre a erva e a flor e o fruto, né? Antes de tudo, tem a semente. Onde a semente está sendo jogada, onde a semente está sendo germinada. Muito bom. Gratidão também a vocês todos. Um estudo maravilhoso de hoje. Alguém gostaria de fazer uma última fala, gente, para a gente encerrar? Vou entender isso como um não. Então, vamos caminhando para o nosso encerramento do nosso estudo sensacional de hoje. Eu vou pedir licença a vocês para fazer a prece de encerramento também. Que depois do que a gente vivenciou hoje, né, para esses estudos acontecer, eu tenho que rezar bem mais do que eu estou rezando, agradecer bem mais do que eu estou agradecendo, me colocar bem mais em contato com
com a espiritualidade que tanto ajuda a gente, né? E a gente nem percebe, por vaidade nossa, por minha vaidade, né? E eu não percebo pela minha vaidade. Então, vou convidar a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, colocando na nossa tela mental o nosso Mestre Jesus. Vamos nos imaginar abraçando fortemente o nosso Mestre querido, um abraço longo, demorado, e juntos vamos orar ao Pai maior, Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nosso bom amigo, nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo nessa bem-aventurança do Espírito imortal jornadeando pelo planeta, esse belo planeta de provas e expiações. Agradecemos a Ti, ó Pai, principalmente pela Sua aquiescência, a Sua misericórdia, a Sua graça, que permite essa cooperação, essa ciranda sublime de cooperação entre os espíritos, os princípios inteligentes do universo. Mesmo no silêncio do anonimato, da invisibilidade, as inteligências que subsistiram, sobreviveram à erva que foi lançada ao fogo, as flores que permaneceram, cooperam conosco e nós agradecemos imensamente essa cooperação. Agradecemos também ao Pai, nosso melhor modelo e guia, nosso Mestre Jesus, que nos aponta o caminho para o entendimento da lei divina e da imortalidade da alma, da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E nos concede um modelo de viver, um modelo de proceder, um modelo de agir, de pensar. Por isso também damos graça, Pai. E a nossos irmãos de jornada reencarnatória, que ombro a ombro palmilham conosco essa seara bendita, predegosa, sim, difícil, sim, dorida, sim, espinhosa, sim, por solos, nosso solo do coração por muitas vezes seco, mas mesmo assim, com a Tua graça, todos nós, cada um com seu pouquinho de semente, trazidas todas aqui, nessa festa de luz, nesse campo fértil que é o nosso estudo do NEM, cada um com suas poucas sementes, semeando uns nos corações dos outros. Conseguimos florescer campos inimagináveis de flores eternas, de mudança, de sabedoria, de entendimento e aprimoramento da Tua lei, Pai. Por isso também nós vos damos graça. E é em Teu nome, em Tua honra e a Tua glória, a Tua única e exclusiva glória, Pai, hoje e para todo o sempre, que nós Te agradecemos e pedimos, em nome do Mestre Jesus, que nos permita nos mantermos aqui toda semana, de novo e de novo e de novo, nessa festa de luz, nessa construção coletiva, nesse compartilhamento de saberes, Pai. Se assim for da Tua vontade, humildemente nós te pedimos, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Queridos, excelente semana. Lembrando que nós temos um encontro no NEP Alcione. Me corrija se eu estiver errado. Cadê? Ah, Silvio André saiu. Mas se eu não me engano, o NEP essa semana vai ser no sábado, com a palestra de um querido confrade que eu ainda não consegui gravar o nome dele, mas vai ser uma palestra sensacional. Conto com a presença de todos lá. E domingo, de novo, no nosso estudo no nosso estudo rotineiro do NEP Alcione. E se Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos todos aqui juntos novamente, com a graça de Deus. Fiquem todos com Deus e até sábado, lá na festa do Alcione, comemorando o nosso aniversário também, o nosso aniversário do Alcione. Grande beijo em todos, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, boa noite. Boa noite para Boa todos. noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Isso aqui.